Júlio César foi um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, sendo um dos principais nomes da posição no século XXI. Com reflexos incríveis, liderança e grande capacidade técnica, ele brilhou em clubes como Flamengo, Inter de Milão e Benfica, além de defender a seleção brasileira em 3 Copas do Mundo. Júlio César Soares de Espíndola nasceu no Rio de Janeiro, no dia 3 de setembro de 1979. Desde criança, sempre teve uma grande paixão pelo futebol, e sua vocação como goleiro foi descoberta ainda cedo. Criado na base do Flamengo, ele passou anos aprimorando sua técnica e, em 1997, aos 18 anos, foi promovido ao time profissional. Nos primeiros anos, ele ficou como reserva, mas sua oportunidade veio em 2000, quando se tornou o goleiro titular da equipe rubro-negra. A partir dali, passou a se destacar com defesas espetaculares, conquistando títulos estaduais e chamando a atenção de clubes do exterior. No Flamengo, Júlio César conquistou 5 campeonatos cariocas e se tornou um dos goleiros mais promissores do Brasil. Com grandes atuações, foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira em 2002. Em 2005, chegou o momento da grande mudança. Júlio César foi contratado pela Inter de Milão, um dos gigantes do futebol italiano. No entanto, sua adaptação ao futebol europeu não foi imediata. Ao chegar na Inter de Milão, Júlio César enfrentou dificuldades. O clube italiano já contava com Francesco Toldo, um dos grandes goleiros da época, e o brasileiro precisou esperar sua oportunidade. Após um curto empréstimo ao Chievo Verona, ele retornou à Inter e, aos poucos, ganhou a confiança do técnico Roberto Mancini. A partir de 2006, tornou-se titular absoluto e não saiu mais da equipe. Com defesas espetaculares e regularidade impressionante, Júlio César se firmou como um dos melhores goleiros do mundo. No clube italiano, ele conquistou 5 títulos da Série A, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 3 Copas da Itália, 2004, 2005, 2009, 3 Supercopas da Itália, Liga dos Campeões da UEFA 2009, Mundial de Clubes da FIFA 2010. A temporada 2009 foi a mais gloriosa de sua carreira. Sob o comando de José Mourinho, a Inter de Milão conquistou a Tríplice Coroa, Série A, Copa da Itália e Champions League, com Júlio César sendo um dos pilares do time. Na final da Champions League contra o Bayern de Munique, ele fez defesas cruciais, garantindo a vitória por 2-0 e se firmando como um dos melhores goleiros do mundo na época. Em 2010, foi eleito o melhor goleiro do mundo pela IFFHS, Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. Júlio César teve uma carreira marcante na seleção brasileira, disputando 3 Copas do Mundo, 2006, 2010 e 2014. Na Copa de 2010, foi um dos grandes nomes do time comandado por Dunga. Durante a competição, fez atuações seguras e defesas impressionantes. No entanto, um erro na saída de bola contra a Holanda nas quartas de final custou a eliminação do Brasil. Apesar desse momento trágico, ele se redimiu em 2014, quando foi o herói na disputa de pênaltis contra o Chile nas oitavas de final. Com 2 defesas incríveis, garantiu a classificação do Brasil. Infelizmente, sua trajetória na seleção ficou marcada também pela derrota histórica de 7-1 contra a Alemanha, na semifinal da Copa de 2014. Esse jogo foi um dos momentos mais difíceis de sua carreira. No entanto, Júlio César sempre demonstrou profissionalismo e comprometimento, sendo um dos goleiros mais respeitados da história do futebol brasileiro. Após sair da Inter de Milão em 2012, Júlio César teve passagens pelo Queen's Park Rangers, Inglaterra, Toronto FC, Canadá e Benfica, Portugal. No Benfica, ainda conseguiu encerrar a carreira em alto nível, conquistando títulos nacionais. Em 2018, retornou ao Flamengo para disputar alguns jogos e se aposentou oficialmente, encerrando uma trajetória brilhante no futebol. Júlio César será sempre lembrado como um dos maiores goleiros do Brasil, deixando um legado de conquistas e atuações memoráveis. Seu impacto pode ser resumido como ícone do Flamengo, líder na conquista da Tríplice Coroa com a Inter de Milão, goleiro da seleção brasileira em 3 Copas do Mundo, um dos melhores goleiros da sua geração. Mesmo após a aposentadoria, ele continua sendo um exemplo de dedicação e talento, inspirando novas gerações de goleiros no Brasil e no mundo. Qual outra história completa você quer aqui no canal? Comente e inscreva-se!